Irmãos, a paz do Senhor. Deus, Ele abençoe a nossa tarde. Sejam todos bem-vindos na live Vem Comigo no Glória. A live que só tributa glória ao Rei da Glória. Deus abençoe a nossa semana que se inicia, que seja uma semana de vitória. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra em Atos capítulo 4, versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor. Irmão, estou muito gripado, se eu tossir vai mandando glória. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Quando você ora, você move o céu. A oração do crente move as regiões celestiais. A palavra diz que quando Jesus orou, o céu se abriu. A pomba desceu, o Pai falou: este é meu filho amado em quem me comprazo. Paulo e Silas estavam presos porque foram considerados perturbadores, porque eles eram cheios do Espírito Santo. E jogaram ele no cárcere. E a palavra diz que um orava e o outro cantava. E de repente, Deus moveu o cárcere e as portas se abriram. Pedro estava preso, a igreja orava: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. A oração dos crentes foram lá na prisão, onde Pedro estava preso, e abriu a porta. De repente, quem estava batendo na porta era Pedro. Por isso a igreja não pode parar de orar. A oração move o lugar. A oração sacode o lugar. Deus responde a nossa oração. Eita, sacudindo, movendo, enchendo com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus ressuscitou, João 20, 22 diz que ele entra na casa onde estavam os discípulos trancados com medo dos judeus. Mas antes de morrer, Jesus já estava preparando os seus discípulos acerca das coisas que iriam acontecer com ele. E ele falou: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Hoje eu estou com vocês do lado de fora, mas quando o Consolador vier, eu estarei com vocês dentro de vocês.
Aí João 20, 22, ele ressuscitou. Ele entra na casa e fala: a paz estejam convosco. E soprou o Espírito Santo de Deus. Os discípulos que estavam com medo, trancados, ficaram corajosos, porque receberam o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é covarde, não é medroso. Aí Jesus chega e fala: agora vai para o cenáculo, fica no cenáculo, porque eu vou sacudir o cenáculo, eu vou mover o cenáculo, eu vou soprar no cenáculo, eu vou batizar agora com fogo. Vocês vão receber revestimento de poder, porque batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Não é poder para pular, não é poder para rodar, não é poder para dançar, não é poder para ficar falando em mistério, não. É poder para anunciar a palavra de Deus com ousadia. A palavra diz que eles ficaram no cenáculo aguardando. E de repente Deus sacudiu o cenáculo, começou a soprar no cenáculo. A palavra diz que no dia de Pentecoste estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento como de um vento veemente, impetuoso, e encheu todo o cenáculo. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro sai do cenáculo sapecado, com o Espírito Santo cheio de fogo. E quando ele abre a boca, ele começa a pregar a palavra com ousadia, autoridade. E eita, a primeira pregação de Pedro, ele ganhou quase 3.000 almas. Por isso que Jesus chega para Pedro e fala: a partir de hoje tu serás pescadores de homens. Tu vai pescar, mas não é de linhada não é com murinete não. Tu vai pescar com rede, é a multidão. A primeira pescaria de Pedro, ele pescou 3.000 almas. Não adianta pregar bonito, não adianta filosofar, não adianta. Se você não tem o Espírito Santo, se tu não é cheio do Espírito Santo, a tua pregação é vazia. São pregações para massagear o ego, a autoestima do homem, para exaltar o homem, colocar o homem no pedestal. Eita, é porque tu tá vazio, tu não recebeu fogo, tu não foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, porque quem tem fogo prega a palavra com autoridade. Vamos orar. A oração move o céu. O que está faltando hoje na nossa vida é oração. Eu preciso orar mais. Você precisa orar mais. Porque quanto mais você ora, mais Deus se manifesta na tua vida.